Olá, 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 muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conexão mente e corpo. E é com muita alegria que eu estou aqui hoje, novamente, todas as quartas-feiras, trazendo essa mensagem que no fundo, acaba sendo, quem souber aproveitar, uma psicoterapia bem profunda de autoconhecimento. E aqui eu quero trazer as 6 questões que envolvem o ego, a dinâmica que nos separa da nossa essência. Lógico que pode ser que faça sentido para alguém, pode ser que faça sentido para outras pessoas, não faça sentido para você, mas alguma dessas 6 questões você precisa avaliar. E a ideia aqui é a gente mensurar de 1 a 10, quanto que essas perguntas fazem sentido para você, né? Acho que isso que é, essa mensuração traz você esse conhecimento. Eu vou baixar o som aqui, porque o som atrapalha um pouco. Não sei se vocês estão ouvindo, mas é bem legal. Então é isso, 20 horas e 30 minutos em ponto, horário do Brasil. Muito boa noite, tô vendo que a Thaísa tá lá na Holanda nos assistindo, que bom. Minha linda, um beijo no teu coração. Minha irmã também, a Nain, o Mo. Então é isso, queridos. Qual que é a primeira pergunta que a gente traz para refletir sobre o ego? Primeira pergunta que geralmente eu vou a fundo, né? A questão é assim: você fica buscando a aprovação das pessoas? Boa noite, Lu. Boa noite, Vânia. Boa noite, Gê. Ter família grande é um sucesso, porque eles vêm mesmo. Muito bom. Então, a primeira pergunta que a gente faz para o ego, lógico que o ego é uma instância psíquica que nos dá no contato da realidade, segundo Freud. Nós temos o id, que para ele, na psicodinâmica, é o que mobiliza os nossos comportamentos, e nós temos o superego, que norteia o moral, vamos dizer assim, das pessoas em sociedade. O que acontece? Senão a gente ia sair todo mundo pelado, né? Então é segundo as normas culturais de tempo e espaço do local, né? O superego age. E nós vamos falar sobre o ego, que muitas vezes ele é uma persona que se coloca na sociedade. E tem alguns motivos, muitas vezes é motivo sistêmico, motivos culturais, são crenças estagnantes, que fazem com que nós agimos diferente da nossa essência verdadeira. Vamos lá. A primeira pergunta que eu estou retomando aqui é: você busca aprovação das pessoas? Vive buscando aprovação? De 1 a 10, quanto que você busca a aprovação das pessoas? É importante verificar, poxa vida, mas as pessoas também precisam, a gente precisa respeitar a opinião do outro, mas tem gente que só fica buscando aprovação e fica distanciando do que ela realmente quer para si. Né? Então a pessoa vive, né, buscando com que o outro dê a concordância, seja concordata com você nas suas ideias, e muitas vezes você vai com a maioria das outras. A segunda pergunta, que é uma questão do ego, é: que modo, né, assim, você tem medo do julgamento do outro? O que os outros vão pensar de mim? Uma pergunta importante também. Porque assim, quando a pessoa tem medo do julgamento do outro, muitas vezes você se anula em relação ao que você quer fazer. De 1 a 10, quanto que você tem medo do julgamento alheio? Sabe, o que eles vão pensar de mim? Essa pergunta, né, fica. Isso é importante também mensurar, e a gente pontua isso na psicoterapia. A terceira pergunta que nos distancia da nossa essência, que o ego de algum momento atua, é aquele sentimento de vítima nas relações sociais ou amorosas. Sabe aquele sentimento que você fala: ai, poxa vida, você vai sem eu, você vai me deixar, você não vai comigo. Então você fica como se você tivesse
se vitimizando em relação àquela relação ou social, ou de amizade, ou conjugal. Essa situação de se colocar de vítima, ela é muito ruim, porque evita, traz de você, resgata em você uma certa infantilidade e não busca uma certa autonomia. A quarta pergunta, quando a gente traz na essência, é assim: você tenta salvar as pessoas ao seu redor? Aquele salvador da pátria, sabe? Mesmo que a pessoa não queira a tua ajuda, você insiste em ajudar? Porque isso desfaz uma lei super importante, a lei sistêmica, que é a lei do equilíbrio entre dar e receber. Às vezes a pessoa não quer ser ajudada e você fica ali querendo ajudar, dar aquele de salvador da pátria. É o ego agindo para ser aceito, percebe? Cada pergunta dessa é o ego numa dinâmica interna para ser aceito, ou para se sentir útil, ou para, sabe, buscando sempre a aprovação alheia. A sexta pergunta, que a gente, aliás, a quinta, né, que eu falei da coisa, a quinta pergunta é a dificuldade nas relações de liderança ou de autoridade. Olha que interessante isso. Muitas vezes essa dificuldade na relação de liderança ou de autoridade está diretamente ligado à relação parental, principalmente dos pais, do pai, da figura paterna. Sabe aquele pai autoritário? Aí você vai ter uma dificuldade em relação à figura de autoridade, de chefe, de hierarquia em si. A gente tem que trazer isso, e isso é questão do ego, percebe? E a última questão é como você, se você prefere ter paz ou razão. Mesmo que a sua opinião, você não consiga colocar a sua opinião, entendeu? Anulando a sua própria opinião, né? A Gersoni está falando assim em relação à da ajuda, né, de Salvador. Se ela pedir, eu ajudo, caso contrário, não. E essa é uma atitude mais correta, sabia? Porque nas leis da ajuda, a gente precisa trabalhar muito a questão do equilíbrio entre dar e receber. Eu não posso dar 2 passos para a pessoa, né? A pessoa tem que, né? Se a pessoa quer receber, ela tem que também fazer a parte dela. Mas não, às vezes a gente quer caminhar, dar 2 passos por você e pelo outro. Isso, muito provavelmente, a relação social, de amizade, a relação conjugal, vai ir por água abaixo ou vai ter alguma dificuldade. Mas é isso mesmo, depende do tópico. Em que sentido, assim, depende do tópico? Qual delas? Em relação à hierarquia? Sim, em relação à hierarquia, se a pessoa, por exemplo, na situação de poder, ela tem um mando e você é subserviente, quem tiver juízo obedece, né? Senão você perde o emprego. Hoje em dia as relações estão assim. Mas no sentido, por exemplo, de não aceitar ordens, de não aceitar que a pessoa... em relação à paz e razão, a Thaís está falando. Sim, essa questão da paz e da razão, ela refere muito assim... Muitas vezes a pessoa fala assim, olha, eu não quero discutir, sabe? Para não ter problema, eu prefiro ficar em paz. Tá. E aí você anula a sua opinião. Não dá para anular a nossa opinião. A gente pode trabalhar uma comunicação não violenta, porque senão a gente adoece fisicamente, né? Também a gente abstrair do ambiente fatos e engolir goela abaixo as coisas sem se posicionar de uma maneira não hostil, mas de uma maneira mais amena, mais sensata, com bom senso, é a melhor saída nesses casos, né? Então, em alguns casos, a paz. Em outros casos, a gente busca a razão. O equilíbrio é sensacional, é excelente, né? Sempre o caminho do meio, né?
Nunca eu tenho que impor a minha verdade, mesmo porque não existe a verdade, né? A verdade, ela é relativa em todos os sentidos. Depende, ser indiferente é pior, não? Então, quando você fala de indiferença, a indiferença realmente, ela é a ausência, o antídoto do amor, né? O oposto do amor é a indiferença, porque que coisa mais dolorosa que a pessoa ser indiferente, né? A pessoa não tem significado. Moisés está falando que a razão é a essência na concordância entre as partes. Sim, isso também é relativo, né? A razão. Porque a razão, o bom senso seria bom, mas às vezes as pessoas não chegam a bom senso. E como é que fica a razão? É você manter a paz. Tá bom, não se discute. Chegou até esse ponto, né? Entre a razão e a paz. Desde que seja bom para ambos, né? Na comunicação não violenta, que se a gente for trabalhar por esse ângulo, ela é uma linguagem de conexão. Então a pessoa, ela não vai querer se impor sobre o outro. Eu posso discordar do que você fala, mas eu vou sempre defender que você fale a sua opinião. Isso é fantástico. Nós estamos muito ainda para chegar a isso lá, né? Alcançar esse objetivo, né? De você permitir que o outro expresse a sua opinião, mesmo discordante da sua. Olha que interessante, né? Esse é o ideal de manejo, o ideal de comunicação, o ideal de sociedade, né? Você conviver bem mesmo nas divergências de ideias. Esse é a melhor bom senso. Mas por que eu trago aqui a questão que essas perguntas, ela norteiam o ego? É simplesmente porque muitas vezes você não se posiciona para ser aceito, muitas vezes porque você tem um ego fragilizado pelas questões das marcas da infância, de abandono, rejeição, ou aquela que você... Lembra que eu falei das 3 marcas infantis? Que a primeira, que a mãe e o pai, né, as primeiras figuras parentais mais iniciais, mais importantes, mais significativas da primeira infância. Então, pai e mãe não respeitavam a palavra. Então a criança aprende que a palavra dela não tem valor. Ela prometia e não cumpria. Essa é a primeira marca. A segunda marca é do abandono, né? Que a criança se sentia abandonada. A mãe podia até estar presente fisicamente, mas não estava de corpo e alma, né? A gente fala mãe, mas é pai e mãe, né? Hoje não é só a mãe, felizmente, que cuida de crianças, né? Hoje os pais têm um papel super importante e precisam estar cada vez mais importante. Felizmente mudou muito isso no contexto, né? Antigamente os pais saíam e as mães sempre que cuidavam da educação, né? Os pais eram só o provedor. Hoje mudou muito a situação e nós temos hoje a relação importante parental, né, do pai. E também a terceira marca infantil é da rejeição. Aquela mãe que nunca elogiou, que sempre criticou. Isso traz marcas indeléveis. E aí surgem essas 6 perguntas aí que a gente mensura o quanto dessa criança ainda está ferida, ainda está na criança, ainda não se posiciona diante da vida, não sabe fazer as escolhas que lhe convém, que alegram a sua alma, não sabe, que caminho seguir, fica perdidão no mundo. A gente vê isso muito no consultório, né, das pessoas perdidas no sentido de que não sabe o que quer, né? E aí a gente lembra daquele filme, né? Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho que serve. Mas não, muitas vezes a gente se distancia da nossa essência, sabe? Então por isso que é importante o autoconhecimento, esse mergulho interior. E hoje eu quero trazer, né? A gente combinou que os 15 primeiros minutinhos falamos sobre essas ideias, né, de autoconhecimento, e os outros 15 a gente faz uma prática. E eu quero trazer aqui uma experiência muito importante que eu tive esses 2 dias, né, que eu fiquei muito ruim e tal, fiquei com uma dor de cabeça, uma ânsia de vômito. Eu falei, eu vou fazer uma prática de autocuidado, né, uma prática de mindfulness, que é a aceitação
de dentro para fora, aceitação carinhosa de dentro para fora. Então eu gostaria de compartilhar com vocês essa prática, que ela é muito benéfica, porque muitas vezes a gente coloca para fora, para o exterior, a responsabilidade de nós estarmos bem aqui dentro. E a gente não pode fazer isso, a gente tem que estar bem dentro, por dentro, para estar bem por fora. Lembra que eu falei? A cura é por dentro, a cura é por dentro. E eu tô com um japamala aqui, que são 108 contas, eu fiz um mantra aqui com 108 contas, que o pessoal do yoga, a gente está fazendo uma semana aí de autoconhecimento, e me trouxe uma lucidez, sabe, uma clareza nas ideias, e eu quero dividir essa prática de mindfulness, que é autoconsulta, é um acolhimento. Eu vou desligar totalmente o som, porque mindfulness é aquilo que eu falei, não precisa de som. Então é isso, gente, vamos ter esse momentinho para nós. Então eu vou pedir para vocês silenciarem um pouquinho, né, o ambiente, mesmo que ele esteja barulhinho, se concentre no aqui e agora, porque mindfulness é atenção presente. E aí eu vou pedir para que vocês coloquem a mão esquerda no teu coração. Participa dessa prática, observe os benefícios dela. Né? Então você entra numa postura de atenção plena, se acomode confortavelmente, os pés podem estar no chão ou dobrados, que nem os meus, na postura de meditação. O importante é que a coluna esteja ereta, para que os canais sutis estejam fluindo, toda essa energia que a gente consolida nessa prática. E com essa mão esquerda, você vai colocar a direita sobre o seu abdômen. E o mergulho interior do seu corpo. O corpo é o inconsciente, ele manda sinais. Manda sinais de que algo não está legal. E muitas vezes na correria do dia a dia a gente nem dá conta de olhar para o nosso corpo, de olhar para dentro. É olhar para dentro que a gente quer. Essa é a proposta amorosa, carinhosa. Observe a tua respiração. O ar entra, o abdômen cresce, o ar sai, ele retorna. 3 respirações completas. E agora? A terceira. Inspira, o ar entra, expira, o ar sai. E você vai massageando o teu corpo, tocando nele. Do lado direito nós temos o fígado, o estômago mais no centro, o intestino. Vai massageando de forma redonda, de forma bem suave o teu corpo. Vai tocando o teu corpo. Essa é a sensação do tato. Lembra do sinestésico que eu falei? Aí você vai observando a parte do teu corpo que você acha que precisa desse toque. Talvez as coxas. Você pode tirar as mãos do centro do coração e vai massageando o teu corpo. Vai apertando os braços, as mãos, vai subindo o braço até o teu ombro. Ai, que gostoso! Sinta o teu corpo, sinta. Na mão direita. Que mensagem que o teu corpo te diz? Flexione agora as mãos uma nas outras. A coluna ereta, deixa a mão quentinha, coloque sobre os teus olhos. Agradeça a visão e manta de carinho toda a tua face, os teus ouvidos. Coloque as mãos sobre os teus ouvidos, uma de cada lado. Faça carinho no teu corpo, no teu rosto. Toque o teu couro cabeludo com os dedos, com as pontas dos dedos. Permita-se
os pensamentos acelerados. Faça essa massagem aqui na nuca, aqui nas têmporas, no frontal, no occipital, no bulbo ali raquiniano, que te concentra na coluna. Vai descendo, trazendo no corpo. Volta aqui no centro, no timo, que é um órgão importante. Dá uma batidinha aqui no peito para ele animar. O timo fica bem acima, assim, bem no centro dos seios. Assim, e aqui massageia o pescoço, que tem uma glândula importante do pescoço aqui, que é a glândula de equilíbrio homeostático, da tireoide. Observe ainda alguma parte do teu corpo que você precise acariciar, que você precisa tocar. E aí você vai trazendo o mais profundo do teu ser, essa tua essência. Pode deixar as mãos umas sobre as outras, pode terminar de massagear as mãos. Vai tocando a parte do teu corpo que você acha que precisa de mais atenção agora. Pode ser as mãos, pode ser os quadris. Aqui atrás nós temos os rins, os 2 rins importantes. Massageia teu corpo. Esse estado de presença amorosa, carinhosa, né? O coração é que mostra o caminho. E aí você vai dando voz ao teu corpo, voz ao inconsciente. A importância de você ter esse toque em você. E aí você vai colocando essas mãos que você esquentou, uma sobre a outra, e vai trazendo a atenção também aos sons externos, agradecendo como os sons chegam ao teu sentido da audição, observando a atenção plena com eles, da onde eles vêm. Observe, trazendo a atenção plena agora na tua respiração e percebendo que todo esse teu interior tem vazão de ser, tem o porquê ser. E tá tudo certo, porque você trabalha aqui, hoje, a autocompaixão, o autocuidado, o autoamor. E mesmo que você tenha marcas na infância, você tem aceitação completa de tudo como foi. E hoje, trazendo a consciência o que você tem e o que você é, você permite ser por completa, por inteira. E ainda, nessa vibração positiva, você vai trazendo para você as suas maiores intenções. Que todas as células do meu corpo estejam saudáveis. Que o meu corpo físico, mental, esteja saudável. Que eu permita cuidar do meu corpo como uma rosa, delicado que é, nutrindo da melhor maneira, dando água, os nutrientes necessários dessa flor que há em mim. A flor mais linda do meu jardim. Você é a flor mais linda do seu jardim. E assim a gente forma um grande jardim, uma grande egrégora de floridos, agora que nós estamos na primavera. Flores das mais variadas espécies, todos nós somos assim, joia rara, cada um na sua essência, no seu talento. E vamos ainda nas intenções, agradecendo a oportunidade dessa prática, agradecendo que todos os seres
tenha uma vida tranquila, livre de todo e qualquer sofrimento, tanto para mim, quanto para você, quanto para todos os seres viventes na Terra. E essa egrégora vai contaminando, vai contagiando, trazendo alegria melhor a todos que nos encontram. E a gente vai mudando, de alguma maneira, as coisas que a gente quer fluir. E vamos concentrando agora também numa egrégora de paz a todos os habitantes do planeta, a todos os governantes dos países, de polo a polo, dos continentes, do Brasil, na nossa terra amada, que eles sejam responsáveis. Uma frase que ficou muito forte é que a responsabilizar-se é um ato de liberdade. Quando você se responsabiliza, você é livre das amarras do ego, das amarras da competição, das amarras da culpa. Quando você é responsável, você é dono de si, das tuas opiniões, das tuas escolhas. Você faz melhores escolhas e aí você fica pleno. Responsabilizar-se é um ato de liberdade. E nós somos responsáveis por nós mesmos, da nossa saúde plena, física e mental, para que haja mais amor na Terra, que a gente possa ser esse instrumento. E a gente vai trazendo essa completude diante da vida, diante do sagrado que nos permite viver as nossas essências. E é muito bom poder compartilhar esse momento. E agora, ainda nas intenções, nos ramos das intenções, eu vou trazendo uma pessoa que eu amo muito. Você traga também essa pessoa na sua imagem, na sua mente, que você ama muito, que seja fácil de amar. E ela esteja na frente de você e você deseja que ela tenha uma vida plena, que ela seja saudável, que ela tenha uma vida tranquila, livre de todo e qualquer sofrimento. E vamos também trazendo uma pessoa que seja neutra, uma pessoa que você passa e às vezes você nem cumprimenta, mas você passou despercebido, mas você traz essa pessoa. Às vezes você a vê todos os dias, mas não dá conta de nem falar com ela. Traga essa pessoa. E deseja também essa intenção de que ela seja plena, que ela tenha uma vida saudável. Sinta o amor, bondade fluir em você. Você vai ver a saúde do teu corpo sendo vitalizada. Quanto mais você dá, mais você tem. Esse é o segredo do compartilhar, da compaixão, do amor em ação. E aí você vai desejando para ela que ela tenha uma vida livre de todo e qualquer sofrimento. Respirando fundo agora, você vai trazer uma pessoa que você teve algum temperamento difícil, algum encontro ruim, alguma relação que não foi muito favorável para perto de você. Traga na imagem essa pessoa, né? Se vocês tiveram alguma intriga, algum desconforto, porque nós não somos seres perfeitos, nós também brigamos com alguém, não somos para satisfazer todos, não dá, nem Jesus fez isso. E a gente vai trazendo essa pessoa na nossa frente, vai desejando que ela simplesmente, eu sinto muito por isso que aconteceu, eu sinto muito, mas eu desejo para você uma vida plena, uma vida livre de todo e qualquer sofrimento. Observe quem vem na tua mente nesse momento. Isso é muito prazeroso, você estar em paz consigo mesmo. Essa é a paz que a gente deseja. Estar em paz, longe de conflitos, longe de picuinhas e misérias humanas. E a gente vai trazendo, enchendo a egrégora do planeta de harmonia e luz, de harmonia e paz. E vamos voltando, trazendo a esse
significado da vida. Muito bom, muito bom. E é isso. E eu quero dar uma palavrinha. Quem perdeu o começo da live, volta lá, ela vai ficar gravada, volta lá no dia de hoje e faça, mensure as 6 perguntas do ego, que é um dado do autoconhecimento importante. Mergulhe para dentro e verifique se você anda fazendo isso e com qual finalidade. Mergulhe para dentro e veja que você possa fazer por você, o que você pode fazer por você, tanto no desconforto físico, né, que a gente fez aqui esse trabalho aí da aceitação de dentro para fora, essa prática, o que eu posso fazer para melhorar essa parte física minha, né, o que eu posso fazer, cuidar com carinho, massagear com amor. Quanto a essas perguntas aí de mensurar de 1 a 10. E aí na sexta-feira a gente vai falar às 20h30 do tema de saúde mental sobre a depressão. Espero vocês lá, eu aguardo vocês. Um beijo e até a próxima Conexão Mente e Corpo ou na sexta saúde mental com o tema depressão. Beijo.